Olá, meu nome é Marcelo Kuhn Olá, meu nome é Maurício Azevedo. Olá, meu nome é Ramon Pioco Lopes. e nós somos alunos do curso Técnico em Química da Escola Estadual Técnica São João Batista. O nosso projeto é reduzindo o efeito da poluição hídrica e do solo através da capacidade de degradação da fase larval do Tenebrio molitor sobre os polímeros poliestireno expandido, polietileno de alta e baixa densidade, politereftalato de etileno e poliuretano, fase 2. Nosso professor orientador é o Fábio Juliano. Bom, é de conhecimento geral que os polímeros eles estão entre os principais agentes poluidores do meio ambiente, tendo em vista que seu tempo de degradação é muito extenso. Contudo, a própria natureza ela apresenta um besouro que se chama Tenebro molitor, que em sua fase larval possui enzimas no seu trato digestório que são capazes de separar a molécula do plástico e transformá-las em seus principais monômeros de criação. Nosso problema é possível que na fase larval o Tenebro molitor degrade e ou consuma os polímeros poliestireno expandido, polietileno de alta e baixa densidade, politereftalato de etileno e poliuretano através da capacidade de degradação das enzimas petase e meta-hidrólise geradas pela bactéria Ideonella sacaiensis que estão presentes no trato digestório da larva. Nas justificativas, nós temos os prós e os contras. Os prós é que esses polímeros são maleáveis, são termoresistentes, são rígidos, têm um custo-benefício bem baixo por ser um custo baixo para se produzir, e eles são duráveis. E os contras é que o ser humano tem um consumo colossal dele, é um grande agente poluidor, causador de morte de animais, e por ele ser durável no meio ambiente também prejudica muito. Bom, nossos objetivos. Nosso objetivo ele é dividido em geral e específico. Nosso objetivo geral é comprovar individualmente a degradação e consumo dos polímeros semelhantes ao poliestireno e politereftalato de etileno, através das enzimas petase e meta-hidrólise, geradas a partir da bactéria Ideonilla sacaiensis, presentes no trato digestório da fase larval do Tenebrio molitor. Nossos objetivos específicos são buscar fundamentações teóricas da enzima presente no trato digestório da fase larval do Tenebrio molitor, as quais são capazes de degradar polímeros, pesquisar sobre os polímeros, poliestireno expandido, polietileno de alta e baixa densidade, politereftalato de etileno e poliuretano. Realizar testes individuais de controle de consumo e ou degradação dos polímeros, poliestireno expandido, polietileno de alta e baixa densidade, através do Tenebrio molitor, em sua fase larval. E, por fim, tornar públicos os resultados obtidos através da apresentação do respectivo projeto de pesquisa na 24ª Expotec e alertar o público espectador sobre a conscientização e o descarte correto dos polímeros. A nossa fundamentação teórica, ela é dividida em 3 partes. Na primeira, a gente fala um pouco sobre os plásticos em geral e alguns específicos. Na segunda parte, a gente fala um pouco mais sobre o Tenebrio molitor e suas fases. E na terceira fase, a gente fala um pouco sobre a enzima presente no trato digestório do Tenebrio molitor. Bom, então, os plásticos eles são polímeros sintéticos, os quais são formados por uma grande união de cadeias moleculares, que são compostas por outras moléculas menores que são chamadas de monômeros. Os plásticos eles são produzidos a partir de um processo químico chamado polimerização, que é uma união química de monômeros que formam, no final, os polímeros. Os polímeros mais utilizados hoje em dia no mundo são o politereftalato, o polietileno de alta e baixa densidade e o poliestireno expandido. Neste gráfico, a gente apresenta o tempo de degradação de cada polímero no meio ambiente. Como podemos ver, o PET, que é um plástico muito usado, se não o mais usado no mundo, dura 500 anos de degradação. Bom, então o impacto do plástico no meio ambiente, como citado anteriormente, o plástico, ele não só tem um tempo de degradação muito extenso, como também o seu consumo é muito abundante. E ele também é um produto que é derivado do petróleo. E a gente também tem os microplásticos, que são partículas que medem menos de 5 milímetros e que podem se encontrar na água, em alimentos, e eles são formados a partir das ilhas de plástico, na ação da natureza, com as ondas batendo nos oceanos de plástico, acaba formando esses microplásticos, e esses microplásticos vão parar, que nem eu disse, na água ou também nos alimentos. Então, nesse gráfico, a gente pode ver que a composição do lixo urbano no Brasil é de 5% metais, 8% vidro, 40% papel e papelão e 47% é de plástico. Então, os resíduos de plástico jogados nos rios, sobretudo na Ásia, são uma das maiores fontes de poluição dos oceanos.
Bom, então a cada ano aparecem mais de 8 milhões de toneladas de resíduos de plásticos nos oceanos, causando danos aos ecossistemas marinhos calculados em 8 bilhões de dólares. Esses resíduos são a causa de morte de cerca de 1 milhão de aves marinhas, 100 mil mamíferos e de inúmeros peixes por ano. A fase larval do Tenebro molitor. Ela é mais conhecida como larva da farinha. É um inseto originário das regiões da montanha e de clima temperado do Irã e da Índia. No Brasil, criadores de aves, peixes e répteis os utilizam como fonte de alimento para os seus animais. Eles gostam de frequentar bastante ambientes escuros, secos, com ventilação entre 26 a 32 graus Celsius. Bom, então vamos falar sobre fases da vida do Tenebro molitor. Bom, ele possui 4 fases de vida. Bom, o primeiro, então, é a fase oval, onde ele fica ali por 1 a 2 semanas, até que ocorre a eclosão. A eclosão quando a larva sai do ovo. Então, nesse período, que é o foco do nosso projeto, ele fica em torno de 2 a 3 meses. Após isso, ele se transforma, então, em pupa. A pupa, ela fica estável, parada, então ela não come nem se mexe. E ela fica nesse estado por cerca de 1 a 2 semanas. Até que, então, ele se transforma no seu último estágio de vida, que é o besouro. O besouro, ele tem um tempo estimado de vida de 2 a 3 meses. Koyoda, Kenji Miyamoto e seus colegas do Instituto de Tecnologia de Kyoto, no Japão, foram até um local de reciclagem de garrafas plásticas e coletaram 250 amostras. Na 46ª amostra, foi encontrada a bactéria Ideonella sakaiensis. Ao realizar outros testes em laboratórios, revelaram que a bactéria produzia 2 enzimas, a petasa e a met-hidrólise. As imagens mostram como as 2 enzimas trabalham sobre as cadeias moleculares dos polímeros. A petase começa degradando e enfraquecendo para que a met-hidrólise englobe e separe os principais monômeros do polímero. Bom, na fase 1 do nosso projeto, que foi realizada em 2019, houve uma pesquisa de campo. Nessa pesquisa de campo, realizamos uma entrevista contatando 100 pessoas da cidade de Montenegro, que equivalem a 0,15% segundo o IBGE. A partir desses gráficos, podemos perceber o grau de escolaridade dos entrevistados, o percentual da faixa etária dos entrevistados, o gênero dos entrevistados e quanto à habitação. Agora, vamos ver então o percentual de homens e mulheres que conhecem o Tenebro molitor e a faixa etária destes. Bom, então a gente pode ver que apenas 3% conheciam o Tenebro molitor. Bom, então na primeira fase, as primeiras análises foram realizadas nos laboratórios da Escola Estadual Técnica São João Batista. A pesquisa experimental constitui-se de análises por meio de pesagens em balanças analíticas, e a gente utilizou também como recipiente para análise o copo de Becker, em intervalo de 3 a 4 dias. Essas pesquisas experimentais, então, elas tiveram resultados promissores. Ali nos slides a gente tem algumas imagens representativas que mostram a degradação e o consumo do Tenebro molitor. Aqui a gente tem um gráfico demonstrando a porcentagem consumida pela larva Tenebro molitor, e a gente consegue ver que o poliestireno expandido, que é o isopor, foi o mais consumido nesse período de 13 dias. Na nossa metodologia de 2020, para demonstrar o nosso procedimento laboratorial, apresentamos esse fluxograma. Primeiramente, foi adaptado 12 cápsulas de plástico rígido. A partir disso, foi realizado furos nas tampas desse plástico para que fosse possível a entrada de ar. Depois disso, inserimos então uma larva em cada cápsula para obtermos uma pesquisa individual. Depois disso, adicionamos então 100 mg de cada polímero em 2 cápsulas em 10 cápsulas. Ou seja, cada polímero haviam 2 cápsulas. E inserimos 100 mg de substrato em 2 cápsulas. Bom, esse procedimento durou em torno de 2 semanas e essa análise e pesagem foi realizada 2 vezes por semana, em torno de 3 a 4 dias. E a apresentação dos resultados na 24ª Expotec. E a gente pode ver então uma imagem ali dos recipientes. Na tentativa de realizar mais testes com novos polímeros e novas práticas, os resultados obtidos não foram os esperados. Portanto, demonstraremos os resultados já obtidos. Neste gráfico, podemos ver a porcentagem consumida pela larva Tenebro molitor. Bom, e azul, a gente pode ver o frasco onde havia poliestireno expandido, que é o isopor. E podemos perceber que em 13 dias foram consumidos 32%, que foi mais do que o próprio substrato da larva, que em verde a gente pode perceber que ela foi consumida 16,5%. Bom, então como conclusão, a gente conseguiu comprovar, a partir das análises experimentais, que o Tenebro molitor consegue sim degradar os plásticos e dando ênfase, claro,
para o poliestireno e para o polietileno de alta densidade. E essas são nossas referências.